Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta e dessa vez provavelmente tem muitas pessoas felizes pra caramba vendo essa capa e o nome desse vídeo, porque muitas pessoas vêm pedindo para que eu faça a evolução correta do Gabumon, né? E isso vem desde quando eu fiz o primeiro, que era do Agumon original, né? E, bom, eu entendo vocês. Vocês gostam bastante do Gabumon, vocês gostam bastante de coisas que tem a ver com Digimon Adventure. Então, eu tava também super ansioso para estar fazendo esse vídeo. Mas eu tinha prometido que eu ia fazer de todos os protagonistas primeiro, né? E foi basicamente o que eu fiz. Então, já que a gente já deu toda a volta pelos protagonistas dos animes e tudo mais, eu vou agora fazer a evolução correta do nosso querido Gabumon. Maravilha? Então, é isso aí. O Gabumon vai ser o pilar desse vídeo. Porém, nós vamos começar como a gente começa todos os outros, então vamos começar? Vamos embora! Então, pessoal, não diferente de todos os outros Digimons, o Gabumon vai começar da mesma forma que todos os outros, né? Então, todos os Digimons nascem originalmente de uma Digitama, né? Com alguns casos aqui e ali isso não acontece, mas o Gabumon é um Digimon bem comum, né? Então, obviamente que ele não vai começar exatamente como Gabumon. Então, vamos lá. Como todo Digimon, como eu disse, ele vai começar de uma Digitama, um Digiovo de Digimon, certo? Que vai aparecer, sei lá, na Cidade do Princípio, junto com a mãe dele, sei lá, em vários lugares diferentes esse Digitama pode aparecer. E daí, depois de algum tempo, depois de algumas coisinhas lá chocarem, deixarem no lugar quentinho e tudo mais, ele vai rachar. E de dentro dessa Digitama vai nascer um Digimon de nível BB1, ou em treinamento 1, e nesse caso aqui vai ser o Punimon, né? Então o Punimon é esse que vocês estão vendo aí, esse Digimon vermelhinho, que tem 3 chifrinhos na cabeça, né? Uma parte super interessante dele é o fato de que ele tem um corpo gelatinoso e que na cabeça dele ele tem 3 protuberânciazinhas assim, né? Que crescem, parecem 3 chifrinhos, né? Ele não é capaz de lutar, então provavelmente esses 3 chifrinhos na cabeça dele estão ali só para talvez representar algum perigo, tal. Ele parece bem uma gelatina, meio bichinho que vive no mar, assim, alguma coisa do tipo. E a única coisa que ele sabe fazer é ficar pulando por aí. Ele basicamente não consegue lutar, e a única coisa que ele consegue jogar são bolhas ácidas para deixar os seus inimigos intimidados, mas essas bolhas não vão fazer basicamente quase absolutamente nada nos oponentes, nos inimiguinhos dele, né? Então, como eu sempre digo, Digimons desse nível têm que serem protegidos, eles têm que ficar em lugares seguros, porque senão ele já era, limpam eles, né? Lembrando que os Digimons lutam para evoluir, eles não estão nem aí qual é o nível do Digimon o qual eles estão lutando contra. Tem muitos Digimons que são dessa forma mesmo, né? Então, sobre o nome dele, Punimon, ou Punimon, né? Esse Puni, né? Esse P-U-N-I do começo do nome dele, a única coisa que vem de tradução pra mim é o fato de que em inglês, Puni, só que não é escrito com I, e sim com Y, significa insignificante. Então, provavelmente ele é um monstro insignificante. Ficaria certo pra ele até pelo fato de que ele é um Digimon de nível em treinamento 1, basicamente não consegue lutar nem fazer nada, né? Sobre esses 3 chifrinhos na cabeça dele, a gente já vai saber um pouco mais deles, porque a gente vai falar da evolução pela qual ele passa. Então, depois de um tempo, ele vai ter vivido algumas coisas na vida dele e tal, e vai ter pulado por aí feliz, até que vai chegar uma hora onde ele vai passar por uma evolução. Nesse caso, as evoluções acontecem bem naturalmente. Às vezes, só do Digimon tá vivendo, ele já evolui depois de um tempo, né? Ele vai evoluir para esse Digimon que vai aparecer aí agora, chamado Tsunomon, ou também pode ser chamado de Tunomon, tá? Das duas formas fica correto. Tsuno com S depois do T ou Tuno sem o S. Os dois nomes ficam corretos da tradução vindas do japonês, né? E por que eu disse que a gente ia saber um pouco mais dos chifrinhos do Punimon agora? É porque na descrição do Tsunomon é dito que um desses chifrinhos na cabeça do Punimon, que são chamados de antenas, né? Então, basicamente, ele chama aqui esses chifrinhos da cabeça do Punimon de antenas. E é dito que uma dessas 3 antenas, ele endureceu ao ponto dele se transformar em um chifre enquanto ele estava evoluindo para Tsunomon, né? Ou seja, se eles são antenas, pode ser que o Punimon se comunicasse de alguma forma usando aquilo? Não sei, mas o Tsunomon tem esse chifre na cabeça agora, né?
Não só isso, mas é dito que ele é muito fofinho, porque vocês podem ver na imagem dele, ele é todo coberto por pelos, né? Crescem pelos nele, pelos laranja. Essa parte branca dele também são pelos, dá pra você perceber pelo jeito como elas são desenhadas, né? 2 olhos vermelhos bem grandes, ele tem um rostinho bonitinho e aquele chifre na cabeça dele que parece ser uma coisa... se ele bater em você com aquilo, com certeza vai machucar, né? Como a gente está falando do mundo digital, os Digimons não são tão frágeis quanto nós. Então, se eles fossem acertados por um chifre desse tamanho, dependendo do Digimon, ele não ia nem sentir isso daí, né? Ele ia tratar o Tsunomon como ele trataria qualquer outro Digimon desse nível, bem fraquinho e tudo mais. É dito que o Punimon passa por uma evolução meio animal, né? E é por isso que ele ganha esses pelos, muito provavelmente. É dito também que ele tá nessa forma quando ele tá na parte onde ele é mais brincalhão. Ele fica super brincalhão. Então uma coisa que ele adora fazer é pregar peça nos outros. Então ele adora fazer arte, ficar fazendo piada com a cara dos outros. Ele adora fazer esse tipo de coisa, tá na personalidade do Tsunomon. Maravilha? Apesar disso, ele ainda não acordou suas habilidades de combate, ele não vai lutar tão bem mesmo assim. Ele ainda vai jogar as bolhas da mesma forma que qualquer outro Digimon desse nível. É um ataque bem básico para esses Digimons. Mas apesar disso, ele agora tem esse chifre, então de certa forma ele consegue se defender um pouquinho mais, né? Mas vamos lá. Aí então, finalmente, depois de algumas coisas que Tsunomon vai passar, vai viver, vai sobreviver, vai talvez batalhar um pouquinho, um tempo maiorzinho do que o Punimon precisava para evoluir, esse Tsunomon vai evoluir finalmente para o pilar do nosso vídeo, que nesse caso aqui é o Gabumon, né? Então, tão esperado Gabumon, finalmente chegamos aqui, né? E o Gabumon é um Digimon que ele é um pouco... que a turma se engana um pouco sobre ele, tá? Então eu vou explicar para vocês por quê. Vamos começar vendo a aparência e o nome. Ele parece um lobinho, ele parece um cachorrinho que anda em pé, né? Tem garras vermelhas enormes nas mãos que ele segura, um corpo amarelo, esse pelo meio azul claro com os riscos azul escuro, ele tem um chifre na cabeça, esse chifre provavelmente provém da evolução dele, né? Talvez se ele vier de um Tsunomon faz até sentido, porque o próprio Tsunomon já tinha um chifre na cabeça, né? Os olhões vermelhos, bem parecido com o que o próprio Tsunomon também tinha, e um desenho da barriga dele em azul, meio rosa, assim, que não tem bem um sentido pra ele, mas tá ali, né? E sobre o nome do Gabumon, pessoal, o nome dele Gabumon, as pessoas normalmente conectam com o Agumon, mas não tem muito a ver. Gabu é um som, é uma onomatopeia japonesa para as pessoas engolindo as coisas. Então eles falam Gabu Gabu, né? Então por ele ser um Digimon de nível criança que se alimenta muito, come bastante, meio parecido com o Agumon, é o barulho de comer, né? Então provavelmente é nisso que eles tiraram o nome dele, tá? Uma coisa aqui muito importante que a gente vai falar é sobre a origem desse Digimon, o que ele é de verdade, né? Porque a maioria das pessoas já conecta o Gabumon com o Garurumon, que é a evolução dele. A gente vai falar do Garurumon daqui a pouco. E lógico, tem altas conexões, eu já vou explicar pra vocês. Porém, o Gabumon é um Digimon réptil, certo? Ele é tão réptil, ele é tão lagarto quanto o Agumon, né? Os dois são meio amigos sempre que eles aparecem, né? E a turma vai falar, não, mas não é possível, ele tem que ser um cachorro, como assim ele é um réptil, ele é um lagarto? Ele inclusive tá na descrição oficial dele, ele é um Digimon do tipo réptil, né? Por quê, pessoal? Porque por baixo desse pelo do Gabumon, em cima, azul e tal, ele é um lagarto amarelo, né? Eu vou mostrar uma imagem para vocês aí entenderem do que eu tô falando. Uma imagem oficial, tá? Ele é um lagarto, esse chifre dele é parte do corpo do lagarto. Toda essa parte amarela, esse rabo amarelo, é parte do corpo do lagarto, né? Todo esse pelo que ele carrega por cima é uma roupa, tá? E aqui na descrição dele é dito que é uma roupa que ele criou juntando data que ele pegou, que os Garurumons deixam para trás. Então imagina assim que tem Garurumons, né? Eles são Digimons lobos enormes. Eles deixam pelo para trás, é essa data que eles estão falando. Juntando esse pelo, ele fez essa roupa, ele fez essa camuflagem que ele coloca em volta do próprio corpo, né? Então vocês vão perceber no corpo do Gabumon que nas costas dele, ele tem que nem uma outra pata que fica nas costas dele com garras vermelhas também. Aquilo é parte da roupa que ele veste, né? Então você basicamente tem que ver o Gabumon como um Digimon lagarto que está usando uma roupa, uma pelagem construída através dos pelos de Garurumon que os Garurumons deixam para trás.
Então, de certa forma, a família do Garurumon provém de lagartos também no começo. Olha que estranho, mas é oficial, tá? Maravilha? E ele usa isso por quê? Porque quando ele tá sem esse pelo, é dito que ele é um Digimon extremamente tímido. Ele é muito tímido, ele não consegue aparecer em público, ele não quer conversar com ninguém quando ele tá sem o pelo dele, né? Quando ele coloca essa cobertura de pelo por cima dele, que é como a gente normalmente vê o Gabumon, é dito que a personalidade dele vira 180 graus. Ele, de super tímido, ele passa para um cara que conversa muito, abraça muito, encara seus problemas. Ele se transforma em personalidade quando ele está usando esse pelo, né? É uma evolução, né, de personalidade nesse caso. E, além disso, os Digimons normalmente temem os Garurumons. Eles têm medo dos Garurumons por eles serem lobos enormes que usam ataques poderosíssimos. E pelo Gabumon usar esse pelo, né, essa roupa de pelos de Garurumon, é dito que ele fica muito mais protegido, porque os Digimons olham para ele e conectam ele com o Garurumon e ficam com medo dele. Então, além de ele deixar de ser tímido, ele ainda fica corajoso, muito provavelmente porque os Digimons inimigos em volta dele vão olhar e falar: nossa, não vamos mexer com ele não, porque ele tem conexões com o Garurumon, ou ele é parente do Garurumon. Que obviamente a gente sabe que ele é mesmo, então esses Digimons têm até razão no que eles estão fazendo, né? Então, sobre o Gabumon, é isso, tá, pessoal? E daí, como vocês sabem, a vida dos Digimons vai passar, a vida do Gabumon vai passar. Ele vai ter várias lutas agora, porque ele com certeza consegue lutar, né? E se ele sobreviver a essas lutas, ele é um Digimon de nível Rookie, né? De nível criança, mesmo assim vai ser difícil para ele. Ou se ele tiver a ajuda de um Digi escolhido, como é o caso que aconteceu em Digimon Adventure, ele vai evoluir finalmente para o seu nível adulto. Ele vai evoluir para esse Digimon aqui, chamado Garurumon, né? Então o Garurumon já é um Digimon que muitas pessoas adoram de paixão, né? Eu também gosto muito dele. Ele é um Digimon lobo, né, agora. Evoluído do Gabumon, que era um lagarto, agora ele perdeu qualquer traço de lagarto que ele tinha, né? Ele se transforma completamente num Digimon do tipo fera, né? Ele é um lobo mesmo. Então vamos falar um pouco da aparência e do nome dele primeiro. Então, de aparência, bom, um lobo muito grande, né? Ele parece um lobo, pelos brancos e azulados, garras meio rosadas. Se você é um cara que assistiu Digimon Adventure, você sabe que ele é um Digimon muito grande, né? Ele chega a ser grande, semelhante ao Greymon, que é um dinossauro. Então ele é muito grandão, né? E, assim, o nome dele agora, Garurumon, né? O que é esse Garuru, né? Tem um significado? Não tem? Tem sim, pessoal. Garuru é uma onomatopeia japonesa, mais uma vez, que se refere ao barulho que os lobos fazem. Então, a gente sabe que os lobos uivam, né? Em japonês eles chamam isso de Garuru, né? Uma onomatopeia. Então, por isso o nome dele é Garurumon. Muitos animais e feras criadas para lendas no Japão, né, são chamados de Garuru alguma coisa, muitas vezes, ou tem Garuru relacionado a eles, por eles serem parecidos com lobos, né, eles fazem essa brincadeira, essa jogada com os nomes e as palavras. Então tá aí, né, ele usa chamas azuis, é uma coisa muito interessante de se lembrar. Apesar disso, ele não põe fogo, ele congela, então parece com fogo, mas não é bem um fogo, tá? Provavelmente ele queima, mas com gelo, não com fogo, né? Então vamos começar falando algumas coisas interessantíssimas sobre o Garurumon, que muitos de vocês com certeza não sabem, porque nem no anime eles mencionam essas coisas direito. Então vamos começar pelo fato de que ele é todo coberto por pelos, obviamente. Porém, esses pelos dele é dito que são tão resistentes, tão fortes, tão duros quanto o Mithril, né? Então é interessante eles citarem Mithril aqui oficialmente. O que é Mithril? Se você é um cara que conhece Senhor dos Anéis, ou qualquer coisa que se refira a Senhor dos Anéis, você vai saber muito bem o que é Mithril. Mithril é um metal fictício, um metal que não existe na vida real, que foi criado pelo Tolkien, que escreveu a série Senhor dos Anéis e outros livros, né? Então, é interessante que eles tenham citado isso daqui oficialmente, tão duro quanto o Mithril. Quer dizer que o Mithril muito provavelmente existe no mundo digital, né? E não seria estranho que existisse, até pelo fato de ele ser um metal fictício, mas os dados desse metal fictício chegando no mundo digital fariam com que Mithril existisse de verdade lá. Interessante isso, né? Eles colocarem alguma coisa do Tolkien na descrição oficial de Digimons, né? Faz a gente pensar. Então, assim,
É dito, pessoal, que por todos os pelos do corpo dele serem tão duros quanto o Mithril, isso faz com que o pelo dele basicamente seja tão forte, resistente e afiado, lembre-se, afiado, quanto um metal, certo? E a gente sabe que ele é um lobo gigantesco, ele é coberto por muitos pelos, né? Além disso, vocês vão ver que em todas as costas dele, na cabeça dele, na cauda dele, ele tem umas protuberâncias feitas de pelos, né? Uns negócios pontudos feitos de pelos. Isso são até apelidados de lâminas, né? Lâminas afiadas. E é dito que por onde o Garurumon passa, ele corta as coisas, porque todo o pelo dele, aquele pelo bagunçado de lobo, de cachorro, é tão afiado quanto metal. Então, passar a mão nesse lobo e fazer carinho nele não é tão gostoso quanto parece. Talvez se ele deixar você fazer isso e for uma coisa um pouco planejada, talvez até dê. Mas eu não recomendaria passar a mão no Garurumon, não deve ser tão bom assim. Além disso, a gente volta no Gabumon. Como eu disse para vocês anteriormente, o Gabumon tem uma capa de pelos feita de pelos de Garurumon. Então aquela capa de pelos que o Gabumon usa é feita de pelos tão duros quanto o Mithril também, né? Que é o metal mais poderoso provavelmente que existe no mundo do Senhor dos Anéis. Olha que incrível. Então, uma outra coisa muito interessante é que ele tem os músculos extremamente bem trabalhados e ele tem os sentidos como de um lobo. Então ele é muito rápido e muito forte fisicamente, né? Então, para essa forma, que é uma forma de nível adulto, ele é um dos Digimons mais poderosos que tem esse nível, né? Caça muito bem, ele funciona muito bem, né? E ele vai ser uma fera poderosíssima, né? O que é importante para ele, né? Então a gente agora chega no fato onde ele vai finalmente conseguir passar por uma evolução. Para um Digimon de nível adulto, como eu sempre falo, não é tão fácil. Ele vai estar na natureza do mundo digital, os Digimons batalham pra caramba, tudo o que eles querem é alcançar evoluções maiores, a maioria luta por isso, né? E o Garurumon vai ser um dos que vai lutar por isso. Por ele ser uma fera poderosíssima, vai ser um pouco mais fácil para ele, porém ele vai ter que sobreviver, né? Então lembrem-se, é uma batalha por sobrevivência sempre no mundo digital. Então, para um Digimon como esse, finalmente lutando pra caramba, sobrevivendo, luta contra Digimons muito poderosos, ele finalmente vai conseguir alcançar a tão sonhada para ele evolução para o nível perfeito. E a evolução de nível perfeito para ele é esse Digimon tão bem amado e conhecido de todo mundo, o Eri Garurumon, né? Então, o Eri Garurumon, pessoal, assim, só uma experiência própria que eu tive. Quando esse Digimon apareceu pela primeira vez em Digimon Adventure, eu fiquei muito feliz. Eu não sabia que eu gostava tanto assim de lobos quanto eu fiquei no dia que eu vi esse Digimon pela primeira vez. Eu falei, nossa, ele é muito legal, ele é muito maneiro, gente. Que legal, poxa vida, que adorei ele. Eu virei fã dele. Eu gostava mais dele do que do Metal Greymon. E eu gostava muito do Metal Greymon. Então, o Eri Garurumon, né? Vamos falar da aparência dele. Bom, ele é basicamente um Garurumon que ficou em pé, né? Ele não é muito maior, ele é um pouco maior do que o Garurumon de corpo, né? Ele usa muitas roupas agora, calça, parte de couro parece nos braços, né? Muitos cintos amarrados pelo corpo, espinhos. Ele parece bem um Digimon rebelde, né? Meio roqueiro, assim, alguma coisa do tipo. Ele tem um soco inglês na mão dele, no punho, garra dele, né? Imagina o tamanho desse soco inglês, porque o punho dele é muito grande, né? As patas dele, que ele ainda tem como pés, são muito grandes. Lembram bastante ainda a parte do corpo do Garurumon, né? Ainda para andar. E lembrando, ele ainda tem os mesmos pelos pelo corpo, ou seja, todos os pelos que você vê aqui são todos tão duros quanto o Mithril, tá bom, pessoal? Lembrem-se sempre disso, ainda faz parte dele, né? E ele é uma evolução direta do Garurumon. Ele ainda tem aquilo, fisicamente falando, né? Biologicamente falando. Então, pessoal, agora vamos para coisas interessantes, né? O nome. O Garurumon ainda tem o mesmo significado do outro Garurumon, é a onomatopeia para o barulho que os lobos fazem. O Eri vem de Werewolf, né? O que significa Werewolf? Lobisomem. Então o Eri vem de lobisomem. Então, basicamente, o nome dele se refere a várias formas de lobo e também agora para lobisomem. Até porque agora, nessa forma, ele lembra bem mais um lobisomem e não um lobo, né? Ele fica de pé e tudo mais. E lembra um pouco um homem com as roupas que ele veste, né? Então é dito que agora o tipo dele é um homem fera. Faz todo sentido. Ele era fera como o Garurumon, agora ele é um homem fera, como o Eri Garurumon.
Ele é basicamente um Garurumon que aprendeu e ganhou a habilidade de se erguer em 2 pernas, né? Graças a isso é dito que a velocidade dele caiu, ele era muito mais rápido como Garurumon, porém ao mesmo tempo ele virou um Digimon de tipo de comando, né? Ele é chamado de um Digimon meio que segue comandos. Por quê? Porque se ele tem um mestre ao qual ele serve, ele obedece todos os comandos que esse mestre passa para ele à risca. Ele virou um Digimon muito tático, ele segue táticas, ele segue regras para que ele lute da melhor forma possível. Ele perdeu velocidade, mas ao mesmo tempo ele ganhou muito mais força de luta corpo a corpo. Ele não precisa mais morder e ficar pulando em você e te agarrando como um animal. Não, ele dá soco, ele dá chute, ele tem técnicas de artes marciais poderosíssimas que ele usa. E como um Digimon de nível perfeito, ele é muito forte. Forte fisicamente o suficiente para ele segurar um prédio se for jogado nele. E isso é fato, se você assistiu Digimon Adventure, você sabe do que eu tô falando. O Metal Greymon era um Digimon do tamanho de um prédio e ele foi jogado na direção de Eri Garurumon. E o Eri Garurumon parou o Metal Greymon. Ele segurou o Metal Greymon pro Metal Greymon não continuar voando longe, né? E o Eri Garurumon era bem menor que o Metal Greymon. Ele basicamente conseguia subir em cima do ombro do Metal Greymon de tamanho, né? Então, fisicamente falando, o Eri Garurumon é absurdamente forte também, né? E luta corpo a corpo muito bem. E se ele der um soco em você com esse soco inglês, ou der uma joelhada em você com esses espinhos, meu amigo, já era. Você já era. Você acabou, certo? Então, assim, é dito que ele é muito rápido ainda, mesmo não sendo tão rápido assim, mais como o Garurumon. E as técnicas de pulo dele, quando ele pula, é dito que ele é um dos Digimons que pula melhor no mundo digital. Um dos que pula melhor. Interessante isso, quer dizer que ele consegue pular extremamente alto e extremamente bem. Deve ter força muito grande nas pernas, até porque muitas das habilidades que o Eri Garurumon usa são usando as pernas, ele chuta bastante. Apesar dele conseguir dar soco muito bem, aparentemente ele chuta mais do que soca. Interessante isso, né? Então, pessoal, agora, nível perfeito, é onde as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Por quê? Porque através do Eri Garurumon, ele alcança evoluções diferentes, né? Para quem acompanha Digimon Adventure, eu vou começar mostrando para vocês a evolução mais correta, depois a gente vai para outra que também é correta. Mas, depois de muito tempo na vida desse Eri Garurumon, vai ser muito difícil, pessoal. Assim, é o que eu sempre digo. Para um Digimon alcançar o nível Mega, nunca é fácil. Basicamente é a evolução mais rara. A menor quantidade de Digimons que existe no mundo digital são Digimons do nível Mega. Apesar disso, a gente tem muitos Digimons de nível Mega, né? É até curioso, mas para esse Eri Garurumon ele vai ter que lutar muito, ele vai ter que derrotar muito Digimon, e ele vai ter que viver muito. Ou, mais uma vez, ele vai ter que ter a ajuda de um Digi escolhido, que vai ter que passar por coisas complicadíssimas também. A gente sabe, a gente assistiu Digimon Adventure. Se ele passar por tudo isso, aí finalmente ele vai alcançar um nível Mega, que é o nosso queridíssimo Metal Garurumon, né? Então, Metal Garurumon, básico e simples no nome, Garuru mais uma vez para lobo, metal, porque, bom, agora ele é completamente coberto por metal, né? Então vamos analisar a aparência dele. Agora ele não tem mais nada de orgânico. O que é interessante, porque muitas pessoas não entendiam por que ele alcançava essa forma agora. Bom, antes ele tinha pelos apenas, né? Mas esses pelos, como era dito, eram tão resistentes e afiados quanto o Mithril, que era um metal. Agora ele finalmente ficou coberto por metal. Se esse metal que está envolvendo o corpo dele for tão resistente quanto o Mithril, ou mais forte do que o Mithril, porque ele já é uma forma de evolução, então ele ficou mais forte, mais resistente ainda, né? Então assim, nível Mega de um Garurumon, agora ele é muito diferente do que ele veio sendo até agora. Antes ele usava bem suas habilidades físicas, né? Ele caçava, ele batia, ele mordia, ele tinha defesas meio que biológicas que tinham crescido no corpo dele. Agora não. Agora ele basicamente é um Digimon Cyborg, é o tipo dele, né? Então, quase como se tivessem modificado um Garurumon ou um Eri Garurumon para ele ter assumido essa forma. Ele deixou de ser um bípede, agora ele voltou a ser um quadrúpede novamente, como era o Garurumon. Se ele tinha perdido velocidade porque ele tinha ficado em 2 pernas, ele recobrou toda a sua velocidade agora porque ele voltou a ser um quadrúpede novamente, né? Muito mais poderoso, pessoal, coberto por um metal extremamente resistente, e pelo corpo dele estão espalhados centenas de armas diferentes. Ele tem um ataque dele que chama-se chuva de mísseis. Ele atira literalmente uma chuva de mísseis na direção do inimigo.
né? Então tem algumas coisas que muitas pessoas não sabem sobre o Metal Garurumon e a gente vai estar tratando aqui. Então, para começar, é o fato de que ele tem visão a laser. Como essa visão a laser dele funciona? Bom, não com os olhos, mas o nariz dele, que é um narizinho vermelho, vocês vão perceber aí, é um nariz que é dito que tem um laser que sai dele, que ajuda ele a ter visão. E é interessante que é dito que mesmo se ele estiver num lugar que está 100% escuro, ele tem visão de infravermelho e raio-x, ele consegue fazer essas coisas vindo dele e enxergar em volta. Então mesmo se ele não estiver enxergando com os olhos, o nariz dele produz essas coisas diferentes para que ele consiga enxergar. Não importa o tipo de situação em que ele estiver, tá? Fora isso, ele consegue manter uma mira 100% focada no seu inimigo usando o nariz também, tá bom? Então o nariz dele é extremamente importante. Como um focinho de lobo, normalmente os cães têm o nariz muito forte, né? Então finalmente ele tá usando esse focinho pra caramba, dessa vez de uma forma bem ciborgue, bem robô, né? Mas tá funcionando extremamente bem, porque ele é um Digimon que atira à distância jatos de gelo poderosíssimos da boca, centenas de mísseis do corpo. Ele vai precisar ter uma mira perfeita, e se ele tiver, vai fazer com que as coisas fiquem ainda piores para os seus inimigos, né? É dito que ele também tem essas asas nas costas, são asas feitas de raios, né, de laser basicamente, e ele usa essas asas para que ele consiga voar o quanto ele quiser em velocidades incrivelmente absurdas. Tão absurdas que se o Metal Garurumon quiser, ele sai voando do planeta e vai para o espaço, e ele chega onde ele quiser no espaço, tá, pessoal? Isso tá na descrição oficial dele. O Metal Garurumon é um Digimon que não precisa ficar no planeta. Ele pode sair do planeta e voar pelo espaço e ir para onde ele quiser, que ele consegue, tá bom? Então ele é um lobo espacial. Maravilha? Entendam isso da forma que vocês quiserem. Ele voa pelo espaço da NET, que é basicamente o espaço que cerca o mundo digital, em velocidades incríveis, né? Então, ele é basicamente um Garurumon máquina de combate perfeito, tá? Que foi ciberneticamente avançado e chegou num nível mega e ficou extremamente poderoso. E daí, pessoal, essa é a forma mega que a maioria das pessoas conhecem, né? Então, se você é um cara que assistiu Digimon Adventure Trios, caramba, você sabe que o Metal Garurumon apareceu lá. Ele é um nível mega que o Gabumon do match alcança. Então é o mais conhecido. Porém, recentemente, há uns anos atrás, foi revelado um novo mega de Garurumon. E esse novo mega de Garurumon, que também é muito parecido com as evoluções do Gabumon, é uma evolução diferente, que meio que foi para um lado oposto do Metal Garurumon, mas que também é uma evolução correta para essa linha evolutiva, né? No nível Mega, ele evolui de Wary Garurumon também, né? E esse Digimon é esse que vocês vão ver aí agora, chamado de Cres Garurumon, né? Então, vamos primeiro, como eu estou fazendo até agora, analisar a aparência e nome. Então, de aparência, vocês vão ver que ele fica bípede, ou seja, ele segue a linha vindo do Wary Garurumon, né? Enquanto o Metal Garurumon lembra bastante o Garurumon, o Cres Garurumon lembra mais o Wary Garurumon, que já ficava de pé. Ele ainda fica de pé, usa bem as mãos. Vocês vão ver que por todo o corpo dele, ele também é coberto por uma armadura. Essa armadura fica no corpo todo dele da mesma forma que o Metal Garurumon. Você não vê nada biológico nele. Nem as partes douradas, nem as partes prata, nem as partes escuras. Tudo é metálico, tá bom? A única coisa que não é metálico é a capa que ele tem nas costas, mas é um pano, então não é biológico também, né? Diferente do Metal Garurumon, que é um metal azul, ele tem um metal dourado. Esse metal dourado é dito aqui na descrição oficial do Cres Garurumon, que é cromedigizoide dourado. A gente já vai falar disso. Nome dele, pessoal, Cres Garurumon. Garurumon, mais uma vez, Garuru, onomatopeia do lobo em japonês. Cres vem de crescente, provavelmente lua crescente, que tem a ver com algumas das técnicas que ele usa, né? Um corte de lua crescente, né? Então, lua tem tudo a ver com lobos também, Cres de lua crescente, fica perfeito para ele também. Então, uma coisa super interessante que eu vou falar para ele que não tem muita importância é o fato de que ele tem uma cauda de pelos brancos, tá, pessoal? Essa cauda de pelos brancos, vocês vão notar se vocês olharem bem na imagem dele, é uma parte de pelos que ele ainda tem, né? Porém, como a gente sabe, os pelos do Wary Garurumon e do Garurumon são tão resistentes quanto o Mithril. Eu acredito que essa cauda ou é forte pra caramba como metal mesmo agora, ou ela continua tão forte quanto o Mithril, ou seja, poderosíssima da mesma forma, tá bom? Então assim, diferente do Metal Garurumon,
que é uma forma final de Garurumon, que foi mais pro lado de atirar habilidades de longe, né? O Cres Garurumon continuou na luta mano a mano. Dessa vez ele ganhou uma lança, basicamente uma alfange enorme, essa arma que ele está carregando nas mãos, né? E ele usa ela para lutar. Então, diferente do Metal Garurumon, que luta com uma máquina de guerra à distância, o Cres Garurumon luta corpo a corpo, ele preferiu lutar corpo a corpo, com lâminas, com porrada, com corte, né? Ele é basicamente o completo oposto do que o Metal Garurumon foi, né? Então, ele vai lutar mais com esse tipo de coisa, com esse tipo de habilidade, é onde se desenvolveu nele, né? Ele tem essa arma, como eu disse, que é chamada de Kiju Engetsutou, que significa Yellow Beast Crescent Blade. É a espada que ele usa para estar lutando, né? Extremamente poderoso, tanto quanto o Metal Garurumon, só que nas áreas diferentes, né? Então, para onde o seu Garurumon crescer, ele vai evoluir diferente, e das duas maneiras ele vai ficar ridiculamente poderoso, tá? Um de uma forma, outro de outra forma. Ele basicamente é uma variação de Metal Garurumon, é como ele é chamado, tá bom, pessoal? Então, vamos colocar ele de variação do Metal Garurumon que quis lutar mano a mano com espadas, tá bom? Maravilha? É isso que ele é, tá bom? E sobre o Chrome Digizoid dourado, pessoal, ele basicamente é uma versão do Chrome Digizoid, que é o metal mais resistente do mundo digital, que por ser dourado mostra que ele é o Chrome Digizoid, que permite a melhor movimentação do Digimon. Ele é muito resistente, mas ao mesmo tempo ele é muito leve. Então isso prova pra gente que o Cres Garurumon é muito rápido com seus movimentos, que esse metal, toda essa armadura em volta do corpo dele, não faz com que ele fique mais pesado ou preso no chão, muito pelo contrário, ele funciona quase como uma roupa ninja, né? Ele é super resistente, mas permite boa movimentação e muita velocidade. Então, adoro todas essas formas que a gente falou até agora, inclusive o Cres Garurumon, ele é incrível, ele é maravilhoso. Eu acredito que todos vocês tenham gostado também. Porém, toda essa linha evolutiva ainda não terminou, pessoal. Agora a gente vai finalmente ir pro nível acima do Mega, tá bom? Vai ser bem parecido com o que eu fiz com o Agumon. Muitas pessoas acreditavam que eu ia falar do Omegamon, do Omnimon, mas eu não vou falar do Omnimon, tá? Por quê? Porque o Omnimon é diferente de algumas maneiras. Ele não é uma evolução que é necessária para essa linha evolutiva. Ele é basicamente uma coisa fora que pode ser alcançada usando uma das evoluções do Gabumon. Porém, dentro da própria linha evolutiva do Gabumon, a gente tem um nível acima do Mega que eu vou estar falando agora. E esse Digimon tão especial, forma acima do Mega dessa linha evolutiva, é o Zed Garurumon. E muitos de vocês devem conhecer o Zed Garurumon porque, bom, ele é obtível em jogos como Digimon Masters Online. Lá não é tão difícil de você conseguir um Digimon desse, porém, deixa eu explicar para vocês do que um Digimon como esse é capaz e como é complicado você ter um desses. Então, primeiro, tanto o Zed Garurumon quanto o Victory Greymon são dois Digimons bem especiais. E, assim, quando eles apareceram pela primeira vez, que foi num mangá chamado Digimon Next, que é um mangá que é maravilhoso, é fantástico. Se você não leu, eu recomendo que você leia. Lá eles eram Digimons muito especiais. Eram Digimons muito difíceis de serem alcançados. Ao ponto de que para os escolhidos daquele mangá conseguirem esses dois Digimons, eles precisaram da ajuda do próprio Yggdrasil. O Yggdrasil fez Digivices especiais, nos quais, quando eles fossem usados, os Digimons dos dias escolhidos iam conseguir a evolução de Zed Garurumon e de Victory Greymon. E é por isso que lá esses dois Digimons vêm de linhas evolutivas diferentes do que a gente vai estar mostrando para vocês aqui. Porém, o Zed Garurumon combina perfeitamente com essa linha evolutiva, ao ponto de que na própria descrição oficial dele, ele é uma forma de Metal Garurumon modificado. Ou seja, ele é uma evolução de Metal Garurumon, certo? Mas tirem da cabeça que é fácil alcançar essa evolução. Dentre as evoluções especiais, é uma das mais complicadas, até o próprio Victory Greymon também é, certo? Por esses motivos e até outros. No caso do Zed Garurumon é dito que, na descrição oficial dele é dito, que para que um Gabumon, uma linha evolutiva, alcance o Zed Garurumon, é preciso que na Digitama, ou seja, quando esse Digimon está ainda dentro do Digiovo dele, os dados daquele Digiovo sejam modificados, eles sofram alterações, para que quando esse Gabumon chegar em nível Mega, ele se transforme num Zed Garurumon,
certo? Ou seja lá qual outro Digimon que tiver nascido daquele Digitama. Mesmo assim, por ele ser uma forma de modificação de Metal Garurumon, e ele se encaixar perfeitamente nessa linha evolutiva. Vindo de um Metal Garurumon, esse é o nível acima do Mega, perfeito para essa linha evolutiva, mais correto. Então vamos falar dele, certo? De aparência, vocês vão ver que ele lembra pra caramba o Metal Garurumon, da mesma forma que o Victory Greymon lembra pra caramba o War Greymon, certo? Assim, a aparência dele lembra muito mais uma máquina de guerra agora. Tão mais que nem as cores vermelho e rosado que ele tinha nas garras e no nariz são mais dessas cores. Vocês vão ver que ele tem partes do corpo, como as garras e o nariz e alguns dentes, que são da cor verde claro, meio verde água, né? Então eram restícios que lembravam bastante o Garurumon. Mas agora nem isso mais ele tem, né? Fora isso, ele tem bem mais armas, inclusive o próprio rabo dele é uma arma. E ele tem um canhão gigantesco nas costas, certo? Bem enorme. Basicamente é um anti-avião, esse canhão que ele tem nas costas. A gente já vai explicar ele para vocês. Quanto ao nome dele, Zed Garurumon, pode ter algumas traduções diferentes, certo? Porém, Garuru ainda a onomatopeia, como eu sempre disse. Porém, o Zed pode ser um jeito que lá na Grã-Bretanha, em lugares parecidos, eles chamam a letra Z, né? Eles pronunciam Zed, né? E a letra Z é a letra final, então a gente pode pensar que isso quer dizer que essa é a forma final que um Garurumon vai alcançar, a real forma final, né? Então, essa seria a letra Z, o final, o nível final, vamos colocar dessa forma. Pode ser essa tradução, tem algumas outras que não se encaixam tão bem, maravilha? Então, ele é visto como uma subespécie de Metal Garurumon, porém uma versão mais avançada dele, né? E a parte principal é o canhão enorme que ele tem nas costas. Então, primeiro, todas as armas do corpo dele ficaram mais poderosas. E ele ganhou um canhão nas costas chamado Zed Hole, que se traduz para Zed Cannon, né? É um canhão que é chamado de canhão anti-avião, anti-aéreo. É um canhão dito que se equipara a canhões de navio de batalha, de navios super poderosos, super bem equipados, dos mais avançados e poderosos existentes. E o que acontece, pessoal, é que além disso ele ainda tem avançado todos os sentidos da palavra no corpo dele. Tanto resistência, extremamente mais resistente agora. Não sei como, mas eles conseguiram. É dito também que em resistência ele é tão maior porque as armas que estão no corpo dele foram colocadas de uma certa maneira junto com a armadura, que ele pode sustentar uma chuva de balas das mais poderosas que existem e nada vai fazer nada nele, não vai nem arranhar ele. Lembrem-se que eu disse que o nariz dele tinha visão de raio laser, tinha visão de calor e coisa do tipo. Isso também foi muito melhorado, ao ponto de que ele tem uma versão de radar agora, onde ele consegue mirar em milhares de coisas, centenas de coisas ao mesmo tempo e atirar em todas da forma que ele quiser, sem errar a mira de forma alguma. Então, além disso, isso também foi melhorado, né? É dito que ele não usa mais gelo, mas sim o que sai da boca dele, né? Ele dá um raio de energia chamado energia explosiva. Então pode ser nitroglicerina, pode ser alguma coisa diferente, mas é isso que sai da boca dele agora. Nem mais gelo né? E é dito que o ataque mais poderoso dele é descarregar todas as armas ao mesmo tempo em um inimigo só, enquanto ele dispara o Zed Cannon das costas dele várias vezes no mesmo inimigo. Basicamente ele desfaz o inimigo. Seja quem for na frente dele, muitos poucos sobreviveriam a uma coisa como essa, né? Então ele é a forma final. E nesse caso não tem como a gente dizer que ele não é. Até a forma final também para evolução correta do Gabumon. Então, pessoal, aqui a gente chega ao fim da evolução correta do Gabumon, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Era uma linha evolutiva que muitos queriam que eu fizesse, que eu falasse sobre ela. E aqui a gente falei tudo que eu vi é necessário para essa evolução correta. Mais uma vez, muitos talvez pensem no Omnimon, pensem no Omegamon, mas eu decidi não falar dele, pessoal, porque, como eu disse, primeiro, ele não é necessário para essa linha evolutiva, ele é uma coisa meio de fora. Não só isso, mas existem vários Omnimons diferentes, com formas diferentes, e eu ia deixar essa linha evolutiva muito gigantesca, colocando tipo 10 Omegamons diferentes aqui para mostrar para vocês. Então eu decidi não fazer isso como eu fiz com a do Agumon, tá bom? Então a única coisa que eu vou pedir é que, por favor, vocês deixem aí nos comentários
tudo o que vocês acharam da linha evolutiva, das evoluções, das curiosidades que vocês não sabiam. Por favor, deixem tudo aí. Mais curiosidades que vocês tiverem, mais dúvidas que vocês tiverem. Eu vou gostar de estar lendo seus comentários e respondendo, comentando aqueles que eu achar devido. Maravilha, de escolhidos. Então, tudo que eu vou pedir também, como sempre, é que, por favor, se você puder, deixe um like, se inscreva no canal para mais sobre Digimon, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vão se interessar e clique no sininho para estarem se ajudando para receberem notificações de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Valeu, de escolhidos. Adoro muito todos vocês de coração. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês e um muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui! Tchau, tchau!